responder algumas perguntas que as pessoas têm feito sobre a questão do BioInce. Como trabalhar o BioInce? O que é o BioInce? Como o BioInce tem possibilidade de a gente buscar novos resultados, novos diagnósticos na área da saúde e na área da nutrição. Então, nós vamos conversar sobre o BioInce, falando sobre o primeiro passo. Então, esse primeiro passo, nós vamos falar de gestão de segurança alimentar, saúde. Nós queremos trabalhar o nosso dia a dia, na nossa alimentação, que nós utilizamos, o café da manhã, o almoço, o jantar, os lanches, as comidas gostosas, saborosas, né? No sentido do que isso vai trazer de saúde para nós. Como que a análise do BioInce pode avaliar essa questão da alimentação e saúde? Nós temos 3 métodos de diagnóstico. O primeiro é a análise do BioInce. A análise do BioInce, ele vai te dar o seu potencial energético, a sua capacidade de movimento e ação. Quais são os órgãos que está sendo mais solicitado pela fisiologia humana para que você possa então ter resultado em função do sistema energético, né? Então nós temos o BioInce vai trabalhar em cima do sistema energético. Então quando você vai estudar a fisiologia humana, 2 sistemas importantes, o sistema nervoso e o sistema endócrino. O que eu fiz? Eu informatizei o terceiro sistema, que é o sistema energético. Então, através do sistema energético, você vai definir o potencial desta pessoa. É a capacidade de gerar ação, é o poder de realização de algo. Então, na análise de gestão de segurança alimentar e saúde, nós iniciamos pela análise do BioInce, porque a análise do BioInce é que vai definir as necessidades da pessoa. Depois nós temos a análise da bioquímica, depois nós temos a análise antropométrica, que são os 2 métodos de diagnóstico mais importantes dentro do Ocidente. E agora então nós temos o terceiro método, que é a análise do BioInce. Então a análise do BioInce ela vem em primeiro lugar. Por que em primeiro lugar? Você tem que entender o potencial desta pessoa. Você tem que entender a capacidade de movimento e de realização desta pessoa. Senão o método bioquímico ele só vai dizer se você está com excesso de vitamina ou falta de vitamina, problema de colesterol, de gordura, essas coisas assim. O antropométrico ele vai dizer se está com peso ideal, se não está com peso ideal, se é medida, não está. Então você faz uma análise desde a hora que a criança nasceu até a parte do idoso, dentro dessas análises. Mas a análise bioquímica, a análise antropométrica, ela não te dá o poder de realização desta pessoa. Então entra a análise do BioInce como a análise mais importante e a mais rápida de ser analisada, né? Você basta ter os dados da pessoa, preencheu e você já tem o resultado da análise em poucos minutos. Você já tem uma análise daquela pessoa. Aí você vai saber por que ela está com dor de cabeça, por que ela está com estresse, por que ela está com depressão, por que ela teve um câncer, por que ela é bipolar, por que é psicopata. Aonde que está essas classificações? O BioInce te dá isso imediato. Então nós temos uma grande possibilidade de uma realização de uma análise individual. Ah, mas isso é possível trabalhar numa população? Sim. Você pode pegar um grupo de profissionais e pegar 10.000 pessoas e fazer análise dentro de um dia. Você não precisa ficar esperando o resultado e mais de tabelas e mais... Não, você faz análise imediatamente. Pode fazer com 10.000 pessoas num dia,
Basta ter os profissionais para analisar esses resultados. Então, a análise do Bioíndice, ela veio para ser uma ferramenta de ponta dentro do diagnóstico na área da saúde e na área da nutrição. Para nós temos dois sistemas, o nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso é a ponte entre o meio externo com o sistema endócrino. Então ele capta a informação externa, cérebro, hipotálamo, para produzir os hormônios, hipófise, que manda para o órgão que está precisando de ser trabalhado, que está sofrendo a influência externa. Então agora nós temos três sistemas. O sistema energético, ele tem o grau de importância maior ou igual ao sistema nervoso, porque é ele que vai influenciar o sistema nervoso através do sistema periférico, sistema central, parasimpático e simpático, sistema parasimpático, simpático. Os neurônios captam através de dendritos as informações externas, manda para o núcleo do neurônio, nos axônicos. Aí você tem dois processos, elétrico e o processo químico, que o processo elétrico encaminha através dos meridianos imediatamente ao cérebro, para que o cérebro processe as informações, sistema hipotálamo e hipófise, para gerar os hormônios que vão trabalhar o órgão que está precisando ser trabalhado em função das influências dos fatores externos. Então são os fatores externos que vão ser o responsável para que tudo que ocorra dentro da fisiologia humana. Então nós temos que ter consciência o seguinte, que a alimentação, ela é a base do nosso movimento, da nossa capacidade de gerar energia, produzir as vitaminas, os sais, as proteínas, os carboidratos, vão gerar todo um sistema interno. Mas para que toda essa fisiologia, para que todo metabolismo funcione, depende do fator energético externo, onde nós temos a bioinformática do sistema energético. Então, através da influência do fator energético externo, vai definir como vai funcionar o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, eles são os controladores. Então, o mais importante, ou a nível de grau de importância, o sistema energético é tanto quanto o sistema nervoso. Eu diria até que ele é o mais importante, porque o sistema nervoso só vai funcionar em função dos fatores externos definidos no sistema energético. Então, vamos dizer o grau de importância do sistema energético. Eu diria, em primeiro lugar, está o sistema energético. Segundo, o sistema nervoso, porque o sistema nervoso ele vai ser apenas uma ponte entre o sistema energéticos, dos fatores energéticos, com o sistema endócrino, para funcionar cada órgão, que vai gerar os hormônios. Os hormônios são nada mais que catalisadores das reações que ocorrem dentro de cada sistema, né? A informação chega, cérebro, hipotálamo, hipófise, é o sistema, órgão, pâncreas, fígado, coração, pulmão e rins. Como por exemplo, você tem uma informação, você está ingerindo um alimento, e aí lá o pâncreas tem que produzir insulina. Se não tiver o fator externo influenciando o equilíbrio da produção de insulina, vai gerar problema. Por quê? Se tiver um inibidor de produção de insulina, o pâncreas não vai produzir insulina. Se tiver um ativador, então vai produzir insulina direto. Então, o fator energético externo vai ser o grande responsável
por todo esse equilíbrio. Então, os fatores externos, você tem os ativadores, que potencializa para gerar um equilíbrio, que nós estamos falando de saúde, e você tem os inibidores, que vão gerar problemas de mau funcionamento do órgão, para que esse órgão não produza os hormônios adequados para gerar o equilíbrio no todo o sistema que compõe aquele órgão. Então, entendendo essa questão do bioíndice, ele analisa o sistema energético que vai definir a capacidade de movimento de uma pessoa. Então, através das energias ativadoras, você vai ter um potencial e uma capacidade de movimento. E você tem as energias de potencial inibitórios, quer dizer, que não vai deixar a produção de hormônios pelos órgãos. E aí você começa a gerar uma série de problemas. Então, o bioíndice, no primeiro momento, ele vai definir o seu poder de realização, de desenvolver algo produtivo de equilíbrio. Então, você tem o poder de força física, que aquelas pessoas, ou aquela criança, quando nós estamos falando, aqui nós estamos falando para toda a faixa etária das pessoas, desde a hora que cortou o cordão umbilical até lá a sua passagem lá na parte idosa. Então ela serve para todo o sistema. Então, como nós definimos uma pessoa de poder de força física? Uma pessoa de poder de força física é aquela pessoa que tem grande capacidade de movimento. É aquele bebê que dorme 1 hora, 2 horas, já está acordado, já quer comer, já está chorando, já está brigando, que quer alguma coisa. Ou a pessoa de poder de força intelectual. Então, são aquelas pessoas que têm a capacidade intelectual. Senta atrás de uma mesa, começa a estudar, então fica parado, tem capacidade. É aquela criança que mama, dorme, fica quietinha, ninguém sabe que tem uma criança ali. Tá? Por quê? Ela é poder intelectual. Se ela está sendo bem alimentada, mil maravilhas, está sendo alimentada corretamente, ela vai mamar, dormir, sem problema nenhum. É aquela criança que você coloca a comida para ela, ela dorme até em cima da comida. Isso é poder de força intelectual. Se ela faz muito esforço físico, ela perde sua capacidade intelectual. Então, o bioíndice, através do sistema energético, a primeira coisa que ele vai te definir é qual é a sua capacidade de gerar movimento, de gerar ação. O seu poder de realização de algo. Poder de força física e poder intelectual. Aqui nós fechamos um circuito para atender algumas perguntas que as pessoas têm feito, mas como funciona o bioíndice. Então, estou aí fazendo mais uma explicação, apesar que nós já temos vídeos explicativos sobre a definição do bioíndice, do sistema nervoso, sistema energético, sistema endócrino, que dá o poder de realização, atividade, por período de 10 anos, por período de ano, mês, dia e hora, que vai se definir o que vai nos ter a possibilidade de realizar em cada momento. E até mais, e vamos depois para uma outra